Lucas 15:11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali dispersou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Certo? Bom, aqui nós temos um texto que fala sobre o perdão do pai. Esse texto fala sobre um moço que ele vivia a sua vida juntamente com seu pai, na fazenda do seu pai. Ali ele comia do bom e do melhor. Ali ele era bem tratado, juntamente com os servos que também eram muito bem tratados. As pessoas naquela fazenda, naquela terra, viviam bem, tinham abundância. Mas em determinado momento aquele jovem resolveu que queria sair, que queria conhecer o mundo, que queria conhecer outros lugares. Quem sabe ele queria conhecer outras pessoas, outras culturas. Quem sabe ele queria viver a vida dele. Eu me dou a licença de dizer aqui, de supor, que quem sabe ele pensou assim: o que estou fazendo na minha vida? Será que o mundo é só isso aqui? Será que o mundo é só isso aqui que se apresenta para mim? Será que o mundo é só essa fazenda? São apenas essas pessoas? O que é o mundo de verdade? Será que eu conheço o mundo? Eu vou sair, eu vou conhecer, vou viver a minha vida, vou ser feliz. E então ele resolveu sair. Ele resolveu chegar até o pai dele, falou com o pai dele e pediu a parte que lhe cabia da fazenda. Ele pediu o que lhe era por direito, porque ele queria viver a sua vida, ele queria fazer as suas regras, ele queria ser dono do próprio nariz. E assim ele fez. O pai dele realmente deu a ele a parte que lhe cabia, e ele se foi. E partindo, ele começou a viver dissolutamente. Porque quando você tem dinheiro, você tem amigos. Quando você tem dinheiro, olha, é incrível. As pessoas se achegam a você, as pessoas te convidam para sair, as pessoas te convidam para viajar, as pessoas te convidam para ir para festas, as pessoas te convidam para curtir a vida, né? Quando você tem dinheiro, você está cheio de amigos. Enfim. Mas, como é regra da vida, existe tempo para tudo. Existe tempo de bonança e tempo de escassez. A Bíblia fala que ali chegou o tempo de escassez naquela
naquela cidade, naquele local aonde ele estava. Chegou um tempo em que houve fome entre todos os locais, entre toda aquela redondeza, houve muita fome. Aqui fala no 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele não havia guardado, ele não havia feito uma reserva, uma poupança de reserva. Ele não havia investido em fundos. Ele não tinha se precavido. E o que aconteceu? Sobreveio, sobreveio o infortúnio. E ele foi pego desprevenido. E o que acontece é sempre assim. Sempre vem um infortúnio quando nós não esperamos. Então, o que aconteceu com ele? Teve que ir trabalhar de empregado. Eu não sei se era CLT, né? Mas não existia, claro. Mas talvez fosse pior. Ele foi trabalhar cuidando de porcos. Algo que para o status dele era muito humilhante. Algo que para alguém do calibre dele, que veio de onde ele veio, que tinha o conhecimento que ele tinha, que tinha o prestígio que ele tinha, isso era muito humilhante para ele. Mas ele não tinha o que fazer. Ali ele não tinha quem cuidasse dele. Ele tomou as decisões dele na vida. Ele tomou as decisões. E cada um se responsabiliza por suas decisões. Cada cabeça é uma sentença. Como ele tomou a decisão, ele tinha que assumir. Então ele não tinha o que fazer. Ele tinha que trabalhar. E foi lá trabalhar, cuidando de porcos. E a Bíblia fala que ele tinha vontade de... Ele olhava aquela lavagem daqueles porcos. E ele tinha vontade de comer aquelas bolotas de lavagem. Ele tinha vontade porque ele estava com fome e ninguém lhe dava nada. Essa é a parte bem interessante aqui, certo? Então, eu estou até dando uma olhadinha aqui em qual é esse versículo. Aqui fala que ele se agregou a alguém, né, e foi trabalhar. Ali, no versículo 16 está escrito: desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque quando você está sem dinheiro, porque quando você está sem estrutura, ninguém te dá nada, certo? Mas as pessoas se iludem, né? Elas pensam que porque estão com dinheiro, porque estão com carros, porque estão com uma vida acadêmica bem sucedida, porque estão com uma vida social ou socioafetiva bem sucedida, elas se enganam e elas se iludem. Elas pensam que todo mundo ali é amigo delas. As pessoas pensam, as pessoas se iludem e se enganam. Elas pensam que quando elas estão bem empregadas, elas pensam que os colegas de trabalho são amigos. Elas pensam que os colegas de trabalho são parceiros. Elas pensam que não vão puxar o tapete dela. E as pessoas se iludem e tomam suas decisões. E este moço não se precaveu. E ele foi pego de surpresa. A Bíblia fala: aprendei ao preguiçoso com as formigas. As formigas, elas juntam, elas armazenam. Durante o verão, elas armazenam ali folhas, galhos e mantimentos para que no inverno elas possam ter ali a sua reserva. No momento de dificuldade, no momento em que elas estão impossibilitadas ou podem trabalhar com muito mais dificuldades, no momento em que as condições são adversas, elas estão prevenidas. Então, este moço não tinha esse moço não tinha essa precaução. E ele teve que passar por essa humilhação. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Aqui na parte B do versículo 16, vou ler o versículo inteiro aqui. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Porque nada é de graça. Nada é de graça. As pessoas se iludem com os amigos, se iludem, como eu já disse. Mas nada é de graça. Nada é de graça. Tudo tem o seu preço. E ninguém dá nada para ninguém. As pessoas às vezes pensam que no mundo as pessoas são família. Não são. No mundo as pessoas não são sua família. No mundo as pessoas não vão ter a paciência que teu pai e tua mãe têm com você. No mundo as pessoas não vão ser obrigadas a ficar te tolerando. No mundo da vida real, as pessoas não vão ser obrigadas a tratar você como se você fosse um coitadinho, certo? Assim como muitas vezes uma mãe trata o filho ou um pai trata um filho. Sabe, eu já vi algumas famílias que o filho atrasou o IPVA do carro, estava lá atrasado. Aí o pai falou: mas poxa vida, você não paga esse IPVA? Daí o boleto, deixa eu pagar.
E o pai vai lá e paga o IPVA pro filho. Senão o filho ia perder o carro, certo? Veja, é o pai. O pai ama. E muitas vezes o pai paparica o filho. Um filho grande, já há mais de 20 anos. Né? Tem o carro, não cuidou do IPVA, o pai vai lá e cuida. E paga. É um simples exemplo, trazendo para o nosso cotidiano. Tem o carro, aí esse mesmo pai foi lá ver. Ô, fulano, quanto tempo que você não troca o óleo desse carro? Olha só, esse óleo é, tá sem. Já tá abaixo do nível. Faz horas, daqui a pouco vai queimar o cabeçote. Aí o que o pai faz? Pega o carro do filho, do filhão que é grande, mais de 20 anos, já é adulto, vai lá na oficina e troca o óleo do carro pro filho. São apenas simples exemplos, tá? Que eu presenciei e que existem, de como que a família nos trata. Muitas vezes a família acolhe, a família é, conserva os seus, a família protege os seus, mas no mundo é diferente. Aqui ele fala que ninguém dava nada. Muitas vezes nós nos iludimos. Deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa que está com você hoje é a pessoa ideal para você? É a pessoa certa para você? Essa pessoa te ama de verdade? Seja ela seu amigo, seja ela seu cônjuge, seja ela quem for. Essa pessoa te ama de verdade? O amor que essa pessoa tem por você? Ou o relacionamento é sincero? Você pode confiar nessa pessoa? Quem é que vai cuidar de você quando você ficar doente? Quem é que vai cuidar de você quando você não tiver as suas próprias expensas para se bancar? Quem é que vai cuidar de você? Essa pessoa que está com você pode, seja um amigo, seja quem for, ela pode cuidar de você se você ficar doente de cama, impossibilidade de trabalhar, impossibilidade de pagar os seus boletos. Quem que pode fazer isso por você? Quem que de verdade é seu amigo? Porque no mundo ninguém dá nada pra ninguém. Ninguém dá nada. No teu trabalho, aquele amigo que é aquela pessoa mais simpática na sua frente, por trás pode estar puxando o teu tapete. Por trás ele pode estar armando para você, ele pode estar falando mal de você para chefe, mal de você para o gerente, e ele pode te derrubar. Por mais que você seja sincero, você seja uma pessoa correta, mas ele pode te derrubar. Não, no mundo profissional, não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Mas aquele cidadão, ele falou, eu vou me levantar, porque essa vida aqui não é para mim. Eu vou me levantar porque olha de onde eu saí e olha onde eu estou. Olha o status que eu tinha. Eu era bem tratado. Eu tinha do bom e do melhor. Os funcionários do meu pai eram bem tratados. Eu vou voltar. E eu vou pedir ao meu pai. Eu vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado, seu filho. Eu vou até meu pai e vou pedir que ele me trate como um de seus empregados. Foi essa a decisão que ele tomou. Ele se humilhou e ele tomou essa decisão. Eu vou até o meu pai e eu vou fazer isso. E o que aconteceu? Ele foi até seu pai, mas o pai dele viu ele e antes que ele chegasse até o pai dele correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou e fez toda aquela festa. Eu gostaria de chamar a atenção. O pai, ele tem compaixão. O pai, ele é bondoso. A família, como eu já descrevi aqui, ela protege os seus. A família, ela protege os seus membros, certo? Em toda a nossa sociedade, em todas as nossas castas sociais. Você vai mexer com um político, a família protege, a família dos políticos protege, certo? Se alguma coisa acontece com famílias que são ricas e alguém quebra a empresa, em alguns casos, a família ajuda a pessoa a se levantar. A família protege os seus. Não são todos. Aquele filho que ficou revoltado, ele não estava totalmente errado. Porque ele não estava vivendo dissolutamente às expensas do patrimônio que seu pai havia construído. Ele não estava, ele estava ali trabalhando todos os dias, ele estava fazendo o correto. Ele não estava desperdiçando o seu dinheiro, o dinheiro da sua família. E agora vem um indivíduo que foi para a vida, um indivíduo que foi para o mundo para viver a sua vida dissolutamente, vivendo com as meretrizes, gastou todo o seu dinheiro, quebrou a cara e agora estava voltando. E o seu pai o recebe com uma festa. Ele não estava totalmente errado. Ele tem o seu ponto, ele tinha um ponto. Mas o pai tem uma visão diferente. O pai tem uma visão que aquele filho estava retornando. E aquele filho não estava retornando arrogante. Ele estava retornando humilhado. Ele estava retornando com o rosto no pó. Ele estava retornando pedindo para ser tratado como um dos funcionários, como um dos servos ali. Mas o pai o perdoou e o abraçou.
pediu que colocasse nele uma túnica, pediu para matar um boi, e então eles fizeram uma festa. O que acontece na nossa vida? Acontece a mesma coisa na nossa vida espiritual. Quantas vezes nós nos perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse local? O que eu estou fazendo na Assembleia de Deus? O que eu estou fazendo? Será que o mundo não é mais divertido? Nesse ponto eu queria falar uma coisa. Nós vivemos numa sociedade de pessoas de valores totalmente invertidos. Eu ouvi uma conversa e eu fiquei só observando. Eu ouvi uma conversa de uma pessoa que não que era do mundo, mas do mundo mesmo. Vivia em bailão, vivia festando, vivia aprontando todas, vivia brigando com as pessoas. E essa pessoa falou pra mim assim: cara, mas a gente tem que ser rápido, a gente tem que aproveitar a vida. Ela estava falando porque ela aproveitava a vida. E que jeito ela aproveitava a vida? Essa pessoa? Ela ficava num relacionamento aqui. Se surgiu outra oportunidade de relacionamento, ela ia lá e aproveitava aquela oportunidade. Se surgiu outra oportunidade para se prostituir, ou seja, para ter relacionamento para ter relação fora de um relacionamento, sério, fora de um casamento, ela ia lá e fazia. Se tinha outra oportunidade para cá, ela vinha cá e fazia também. E assim ela aproveitou a vida. Isso que é aproveitar a vida para ela. Aí eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, será que sou eu que sou lerdo? Porque eu gosto de ver os dois lados. Nós somos seres pensantes. Eu gosto de analisar os dois lados. Quem observa só um lado de uma história corre o risco de estar errado. Mas eu pensei assim: será que é isso? Daí a pessoa vem para Deus, vem para a igreja depois que já está um pouco de idade, depois que não tem mais aquela energia para estar nos bailões até 3 horas da manhã dançando e chacoalhando o esqueleto, sabe? Aí a pessoa vem para a igreja porque não tá mais nessa fase, não tá mais nessa vibe de ficar até 3 horas da madrugada lá dançando no bailão, fumando, bebendo, se relacionando com pessoas estranhas, aproveitando a vida, sabe? Aí, depois de uma certa idade, a pessoa, quando já tá quebrado, quando já quebrou a cara várias vezes, quando já tá com a saúde lá pelas cucuias, quando já está com hérnia de disco, com bico de papagaio, quando as pernas já estão cheias de varizes, quando a pessoa já está velha, quando os dentes já estão caindo, quando o hálito já está horrível, aí a pessoa quer vir para a igreja. Quem sou eu para julgar? É a mesma história que eu estou contando aqui. É o mesmo trecho bíblico que eu estou contando. Porque muitas vezes, essas pessoas que estão lá, elas já conheceram, elas já estiveram na casa do Pai. Elas já estiveram. Foram criadas na igreja. O Brasil é um país predominantemente protestante, cristão. Então, muitas vezes, essas pessoas já estiveram na casa do Pai. Mas foram trazidas pelos seus pais, foram trazidas pelos avós, pelos tios, foram trazidas para alguma igreja para aprender o correto, foram levadas até a escola dominical. Essas pessoas muitas vezes já conheciam a casa do Pai, já conheciam o certo, mas em determinado momento os pais não conseguiram mais controlar e elas seguiram seu próprio caminho, elas seguiram seu próprio rumo e tomaram as suas próprias decisões e foram para o mundo e aproveitaram o mundo, bebendo muita cerveja, fumando muito narguile, fumando muita maconha, roubando, sei lá, fazendo o que, se prostituindo. E isso é ao aproveitar a vida. E sabe o que me indigna? Que muitas dessas pessoas olham para uma pessoa correta e falam: o que você está fazendo da sua vida? Digamos assim, figurativamente, eu diria que é o poste mijando no cachorro. Não é? Na nossa sociedade é assim hoje. Não é mais o cachorro que mija no poste, é o poste que mija no cachorro. São as pessoas totalmente erradas que querem pautar o debate. São as pessoas totalmente erradas que querem dizer que os outros não estão aproveitando a vida. E daí essa pessoa disse isso quando eu disse que não, eu não faço essas coisas. Eu fui criado a minha vida inteira indo do trabalho para a escola, da escola para a igreja, da igreja para casa. Trabalhava, nada de curtição. E algumas pessoas vêm querer dizer que nós estamos errados. Vocês estão entendendo a síntese do que eu estou falando? O paralelo que eu estou traçando? Sabe por quê? Sabe que papel eu estou fazendo? Eu estou fazendo exatamente o papel daquele filho mais velho.
Eu estou fazendo o papel do filho mais velho, que estava na fazenda, que fazia tudo certo, obedecia todas as regras certinho. Enquanto o filho mais novo pegou a sua trouxa, foi pelo mundo, viveu todos os prazeres da vida e voltou com a cara quebrada. Quem sou eu para julgar essas pessoas? Assim como eu digo, quem era o filho mais velho para julgar o filho mais novo? O filho mais novo estava sendo aceito pelo pai. E é isso que importa. E é isso que importa de verdade. Deus, ele aceita essas pessoas que já vêm velhas muitas vezes para a igreja, porque não aguenta mais dançar, porque já está com todos os tipos de enfermidades, porque passou a vida inteira fora da casa de Deus. Deus aceita essas pessoas. Elas vêm e elas são bem recebidas, porque quem manda é Ele. Ele é o dono da fazenda. Ele é o dono de tudo. Ele é quem manda e Ele aceita. Eu me lembro aqui um pouco da parábola, eu não sei, eu estou aprendendo ainda, que fala sobre os trabalhadores. Um trabalhador começou a trabalhar, vamos supor, 7 horas da manhã. Aí aquele senhor daquela fazenda, ele resolveu, não, eu preciso de mais trabalhadores. E ele foi e contratou novos trabalhadores para começarem às 9 horas. E depois ele saiu e contratou mais trabalhadores para que eles começassem ao meio-dia. E depois foi e contratou mais trabalhadores para que eles começassem a 1, 2 horas da tarde, por exemplo. Estou aproximando os valores aqui das horas, apenas para exemplificar. E muitos ficaram indignados, porque no final da tarde, no final daquele dia de trabalho, daquele dia de serviço, de expediente, o senhor, o patrão, chegou e pagou para todo mundo igual. Pagou para todos eles igual, o mesmo valor. Aquele que chegou às 7 horas da manhã ficou indignado e falou, senhor, como assim? Eu cheguei às 7 horas da manhã e quem chegou meio-dia, 1 hora, vai receber o mesmo tanto que eu? E o senhor disse, sim, é isso mesmo. Então, quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós? Nós não somos melhor que ninguém para julgar os outros. Você pode ter cometido o erro que for. Você pode ter andado pelos caminhos mais tortuosos que você tem andado. Se você quer vir para a casa de Deus, venha. Ele te recebe de braços abertos. Quem manda é Ele. Ele é o Senhor. Você pode ter vivido uma vida de putrefação. Você pode ter vivido uma vida de pecado. Você pode ter vivido uma vida de erros constantes, de tribulações constantes. Venha, Ele te chama. Não importa o passado. Agora o que importa de verdade é você reconhecer. Você reconhecer que onde você está não é o local adequado para uma pessoa do teu calibre